mais de um ano atrás. Aí eu vi esse púlpito grandão, eu disse, poxa, esse púlpito grandão é bom para colocar um monte de coisa. E isso me ensinou a lição, mesmo que te deem um púlpito grandão, você sempre quer maior, né? Porque ele já está, para mim, ele está pequeno. Mas, normalmente os púlpitos são até pequenininhos assim, e a gente tem que se acostumar. Vamos continuar a mensagem da Palavra de Deus no livro dos Colossenses, a carta, né? Aos Colossenses, pode abrir sua Bíblia lá. Colossenses. E como eu mencionei no domingo passado, quanto mais você estuda, mais você vê que é bem complexo. E tem sido até desafiador essa carta. Mas antes de continuar, eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer porque temos a liberdade e podemos cantar hinos ao Senhor que louvam o Teu nome, louvam a obra que o Senhor fez na cruz. E principalmente nós estamos numa época do ano onde estamos relembrando o Teu nascimento aqui na terra, lá em Israel. E nós Te louvamos porque não merecemos nada, mas o Senhor nos amou e deu o Seu Filho, o Seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, não pereça. Eu peço, Senhor, que abençoe a mensagem da Tua Palavra, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor me ensinou através das leituras, dos estudos, e que cada um que está aqui nessa noite possa ser edificado, possa ser consolado, possa ser exortado, e que possa, Senhor, colocar em prática aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Colossenses capítulo 1, apenas o verso, a mensagem passada ela foi do verso 1 ao verso 12, então apenas o verso 13 e o verso 14, mesmo assentados, mas com reverência pela palavra de Deus, diz o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Na mensagem passada, nós tratamos daquilo que Paulo, quando ele falou aos Colossenses, quando ele enviou essa carta aos Colossenses, aquilo que eu expliquei, que Paulo ele começa motivando eles, começa falando das coisas boas que eles vinham fazendo, que era assim que eles ouviram a palavra de Deus, eles começaram a frutificar. Isso ali vai estar no verso 6, verso 5, verso 6. No dia que eles ouviram, eles conheceram a graça de Deus em verdade, eles começaram a frutificar. Ele deu graças a Deus pelo amor que uns tinham pelos outros, né? Os irmãos ali se amando verdadeiramente, também pela fé que eles tinham em Cristo. Então Paulo começa a sua carta falando essas coisas para eles, e também, que eu não enfatizei muito, quando ele fala no verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Se você perceber, Paulo fala isso em quase todas as suas cartas. Nos nossos dias a gente não repara isso. Nós não contestamos o apostolado de Paulo, mas ele era imensamente contestado na sua época. Ele era muito contestado e muito desafiado. Então ele tinha que constantemente estar falando: olha, Deus, eu sou apóstolo porque Deus me chamou, né? Eu sou um nascido fora de tempo, mas eu também faço parte dos 12. Eu também tenho autoridade vinda do próprio Cristo. E é isso que ele estava falando para eles, e principalmente para os falsos mestres que vieram tentar colocar ensinos errados. Mas a mensagem anterior, ela tratou disso, desse início de conversa dele com a igreja de Colossos, ele tentando alegrar o coração deles, prepará-los para o que ele viria a falar depois.
Porque o centro da mensagem da carta aos Colossenses é: Cristo é o centro, é o Senhor de tudo. Ele é o cabeça. Ele tem que ser o centro. Esse é o cerne e é o que estava sendo atacado naquela igreja e é o que a gente vê em alguns momentos sendo atacado nos nossos dias também. Então Cristo é o centro e ele iria trazer esse ensinamento para eles. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata de um único tema: Jesus Cristo e a sua obra redentora. Colossenses está falando de uma obra cristocêntrica. Ele está falando de uma fé cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro. Cristo é o mais importante. Cristo é tudo. E é essa é a ênfase dele. E a Bíblia tem essa ênfase. Paulo teve que enfatizar isso aos Colossenses, mas a Bíblia toda fala isso. A Bíblia toda coloca Cristo como tema central dela. Cristo, as profecias messiânicas e Cristo é a espinha dorsal da Bíblia. É a espinha dorsal. Tudo, se você for estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, isso estávamos conversando ali, eu e o pastor ali no portão hoje, de Gênesis a Apocalipse você vai ver Cristo e a obra dele. E isso é muito importante estar enraizado na cabeça de todos. Tanto é o que Paulo queria também enfatizar e enraizar no coração e na mente dos colossenses. Por quê? Porque a tendência do ser humano é o quê? É uma adoração antropocêntrica. Mas o que é isso? É uma adoração do homem. É tudo voltado para o homem. O homem é o centro do universo. O homem, a sua própria vida, as suas obrigações, os seus deveres, tudo que gira em torno de mim mesmo. Entende? O eu é o centro. Mas isso é errado. O certo é Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que ter a primazia na nossa vida. Não eu, não a minha vontade, não o que eu quero, mas o que Cristo quer, o que Deus quer. E esse era um dos problemas. E aqui só para mostrar para vocês como a Bíblia, eu não vou pegar o Antigo Testamento inteiro, mas apenas alguns versículos que vão mostrar como Cristo é o centro das Escrituras. Gênesis 3,15, muitos conhecem de cor. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, ele seria semente da mulher, seria da nossa raça, a raça humana, porque precisava ser humano para morrer pelos nossos pecados. Mas também, você anda um pouquinho, você tem Abel e o sacrifício aceitável. Qual era o sacrifício? Sangue derramado. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Tanto que o de Caim não foi aceito. Ele ofereceu o melhor da terra, mas não era esse o sacrifício certo. O sacrifício tinha que ser derramado sangue. Deus mostrou isso para o pai de Abel e de Caim. E isso foi ensinado para eles, e Abel fez o certo, mostrando que precisava alguém morrer pelos pecados. Depois, você andando um pouquinho mais, você tem o sangue do cordeiro nas vergas das portas no Egito. E a casa onde o anjo da morte passasse, que ele visse o sangue em cima e nas laterais, não iria morrer o primogênito. Aí você anda um pouquinho mais, ele seria semente de Abraão, de Isaac e Jacó. Não dou as referências agora, mas depois, se quiser saber, é só me perguntar. Ele seria descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vê como em Gênesis você vê Cristo sendo, mesmo que não falando o nome dele, você vê ele nessa obra redentora, no propósito de Deus. Anda um pouquinho mais, você tem o quê? O tabernáculo. Se você estudar o tabernáculo, você vai ver que tudo lá apontava para Cristo e a sua obra redentora. É muito maravilhoso você estudar o tabernáculo. Anda um pouquinho mais, eu não posso me deter aqui muito tempo nisso. Deuteronômio 18,15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Qual foi o maior embate de Cristo no Novo Testamento com os judeus? Porque nós ouvimos Moisés, nós escutamos Moisés. E o que Moisés falou? Vai vir um profeta como eu, esse profeta, a ele ouvireis. Mas
mas como é que você sabe que está falando de Cristo? É só você ler em Atos capítulo 3. Pedro, lá no discurso, ele fala disso. Ele está falando disso. Anda um pouquinho mais. Eu vou voltar no livro, mas a ideia é só para falar de um dos filhos de Jacó. Gênesis 49, de 9 a 12. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, o enviado, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Só essa em Gênesis 49, ele está falando de Cristo ser descendente de Judá antes mesmo de vir Davi, quando ele fala que ele vai ser filho de Davi, e Davi é descendente de Judá. Fala inclusive lá de Apocalipse, porque esse aqui, ele lavará a sua roupa no vinho e sua capa no sangue de uvas, está falando quando ele vem em glória e destrói todos os exércitos. Então, você vê como a Bíblia está falando de Cristo o tempo inteiro, ele está sendo mostrado o tempo inteiro. 1 Crônicas 17, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, aqui Deus falando com Davi, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Tem alguém no trono de Davi hoje? Não. Por quê? Então como é que é para sempre? Está falando de Cristo quando ele vai se assentar no trono de Davi. Daniel 9, lá em Daniel, não vou ler os versículos, diz que ele viria antes da destruição do segundo templo. Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto entre as pequenas, entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E para encerrar essa primeira parte, mostrando como a Bíblia fala de Cristo, como ela inteira vai falar de Cristo e da sua obra redentora. Isaías 7,14, o nascimento virginal. Eis que eu mesmo vos darei um sinal, a virgem conceberá e dará um filho, e o seu nome, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Aí você tem Isaías 9,6, um menino, um filho se nos deu, e o principado estará nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E eu vou encerrar essa parte com Isaías 53, o sacrifício perfeito, o servo sofredor, é o retrato de Cristo no Antigo Testamento. Percebe como a Bíblia inteira você consegue vir andando nela e vendo Cristo o tempo inteiro? Porque esse era o objetivo de Deus. Cristo tem que ser o centro sempre. E Paulo vai enfatizar muito isso aos Colossenses, sobre ele ser o centro. Só que a grande falha dos sistemas religiosos no mundo está em colocar quem no centro? Cristo não. Quem que está no centro? O homem. O homem está no centro. É mais cômodo eu ter o meu próprio Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto e que se adequa às minhas necessidades. É o que a gente vê aí fora. É muito mais cômodo. É mais fácil que o Deus que eu creio seja eu mesmo. Eu sou o meu Deus. Eu faço o que eu quero. Eu tomo as minhas próprias decisões e ninguém manda em mim. E ninguém diz o que eu devo ou não devo fazer. Eu vou dar uma relação pequena aqui. Que não foi retirada de algum site cristão. O site que eu tirei é do Educa Mais Brasil, que ali a parte que eu tirei é do Enem, de estudar para o Enem, e do Brasil Escola. Eu vou dar, acho que quatro religiões para mostrar o meu ponto aqui, como o homem é o centro. O budismo é uma doutrina espiritual e filosófica criada pelo indiano
Siddhartha Gautama, boa parte de vocês já ouviram, que é o Buda, que considera o poder da reencarnação humana de animais e das plantas e acredita que as escolhas para se chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Então, quanto mais eu vou aprendendo, eu vou reencarnando, eu vou aprendendo e até que eu vou chegar no Nirvana, eu vou chegar no estágio pleno. Porque eu posso ser o meu Deus. Esse é o que ensina o budismo. O shintoísmo atribui um valor sagrado aos kamis, que são seres divinos responsáveis por, preste atenção, manter o equilíbrio entre o homem e a natureza, gerando uma harmonia entre os dois. Percebe que o homem continua no centro? O homem faz parte dessa equação que está redondamente errada? Para o shintoísmo não existe separação do ser real e do não real. Tudo é uma bagunça. Até para compreender o que eles creem é meio complicado. O taoísmo é uma religião de filosofia chinesa. Os taoístas acreditam na essência de todas as coisas. Baseiam no sistema politeísta e filosófico de crenças parecidas com os antigos elementos místicos e enigmáticos da religião popular chinesa, como culto aos ancestrais. Eles prestam culto aos seus parentes que já morreram. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar de algumas religiões que nós temos aqui no nosso meio, que também gostam de prestar esse tipo de, é quase que um culto aos entes queridos, aqueles que morreram. E por último, no hinduísmo, e eu deixei ele por último com um objetivo. No hinduísmo acreditam-se em vários deuses e na reencarnação. Segundo o hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes. Ao longo de muitas vidas, eles têm a oportunidade de evoluir, até chegar no estágio em que se unem ao Brahman, a realidade suprema. E aí é perfeito. Eles creem nisso. Mas o hinduísmo tem uma coisa muito interessante que eu vendo alguns documentários, até um filme que eu assisti um tempo atrás, lá da região deles. Vocês já ouviram falar do sistema de castas? As castas no hinduísmo, onde tem 5 castas, e a pior delas são os párias. Já ouviu essa expressão? Aquele fulano é um pária da sociedade, é aquele que é marginalizado, é aquele que é um excluído. E para os supremos dessa religião, eles não se podia nem tocar num pária, porque senão eles se contaminavam com ele. Percebe como é bagunçada a cabeça das pessoas aí no mundo? Como eles não conseguem compreender Deus, como eles não conseguem compreender as verdades de Deus, a obra de Deus e todas as coisas que Deus fez com o intuito de salvar. E tudo isso é normal no mundo, porque os homens eles estão tateando como cegos, tentando achar um alvo da sua adoração. O homem foi criado por Deus com esse desejo de adoração. Nós fomos feitos com isso. Você tem a necessidade de adorar alguém. Ou é Deus, ou é Cristo, e Ele sendo o centro da sua vida, ou é você. Ou você adora você mesmo. Ah, não, mas como? Quando eu coloco tudo na minha vida antes de Cristo, se para servir a Deus eu não posso servir porque algo da minha vida não permite que eu sirva, eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou no centro, porque eu estou fazendo a minha vontade. Eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha. Todo homem tem um Senhor em sua vida que o governa e que é o seu Senhor. Pode ser a religião, pode ser dinheiro, pode ser pecados sexuais. Todos têm algo que é o que está no centro do coração e da sua adoração. O salvo, o crente, também tem quem o governe. Infelizmente, algumas vezes, são algumas dessas coisas que eu citei agora.
O crente, a diferença do crente para o homem aí fora do mundo que não tem Cristo como Salvador é que ele pode adorar corretamente. Ele não necessariamente precisa adorar a si mesmo ou fazer a sua vontade. Ele tem essa possibilidade de colocar Cristo como centro da sua vida. Como deveria ser? Como deve ser a adoração? E esse é o tema da mensagem. Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Não é uma opção. Não é algo, será que, sabe, quando você tem uma escolha aqui, outra escolha aqui, será que sim, será que não? Olha, mas não é que eu estou deixando Cristo de lado. É simplesmente porque não é o momento de eu fazer determinadas coisas, ou não é o momento de eu ter tal atitude, não é o momento de eu fazer determinadas escolhas. Não é assim. Não é. Cristo tem que ser o Senhor. Cristo tem que estar no centro da sua vida. E não é uma opção. Se você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, não é uma opção. Porque Ele te comprou. Porque você não pertence mais a você. E eu estou até respondendo sem ler. Ele tem que ser o Senhor porque Ele é o Salvador. O verso 13, a parte A aí do verso 13. O qual nos tirou das potestades das trevas. A palavra ali é Ele nos libertou. E a ideia dessa palavra é Ele nos atraiu para si e nos resgatou. Lembra um outro versículo? Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele nos atraiu. Ele nos buscou. Conhece? Lembra aquele poema? Buscou-me com ternura. Ele buscou a gente de lá. Ele nos tirou das trevas. Interessante que Paulo fala que ele nos libertou. Ele estava preso. Paulo estava preso em Roma. E ele falou, ele nos libertou. Olha a cabeça e a mentalidade do apóstolo. Ele não se via como alguém que miserável, eu estou preso aqui, eu estou servindo a Deus. Não, ele estava contente, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava no centro da vontade de Deus e Deus era o centro, Cristo era o centro da vida dele. E o mais interessante ainda, essa carta chegou aos Colossenses, não foi pela mão de Epáfras. Essa carta chegou pela mão, uma das pessoas que levou essa carta foi Onésimo. Lembra de Onésimo? Que era o escravo de Filemon, que era da igreja de Colossos. Então, uma carta que... E Onésimo sabia disso. Mas olha a mentalidade de quem entende o quanto foi feito por si. Ele libertou, ele tirou, ele resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, ali a continuação do verso. Ele nos tirou do poder das trevas. Pense um pouquinho como era a sua vida antes de ter a Cristo como Senhor e Salvador. Pensa um pouquinho. Essa palavra ali, domínio, ele nos tirou do império das trevas. Era um domínio opressor em que nós não tínhamos escolha, nós não tínhamos o que fazer, porque nós éramos dominados mesmo pelas trevas. Nós éramos dominados. E a palavra trevas ali, a ideia é ignorância das coisas divinas. A gente não entendia as coisas de Deus. A gente não buscava a Deus. Romanos vai falar isso. E Ele nos libertou. E Ele foi lá e nos tirou lá daquele meio onde nós achávamos que fazíamos as nossas próprias escolhas, mas totalmente escolhas voltadas para nós mesmos. E éramos escravos de Satanás, escravos do pecado. E Ele nos tirou. Lembra quando eu falei lá da última religião lá do pária da sociedade? Nós éramos o pária, espiritualmente falando. Nós éramos esse pária, casta mais baixa, por causa do pecado. Totalmente separados de Deus.
vivendo para nós mesmos e imersos em coisas que não agradam a Deus, desonrando a Deus todos os dias. Mas Ele nos amou, Ele foi lá e nos libertou disso. E nos trouxe de volta, e nos pegou desse império. E nós éramos totalmente controlados por Satanás. Éramos controlados. Atos 26 vai falar isso, dos versos 14 a 18. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio, para lhes abrir os olhos, e aqui está o versículo que vai falar o que eu queria principalmente, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Era lá que nós estávamos, debaixo do poder de Satanás, presos, debaixo do pecado, fazendo coisas desagradáveis, coisas que desonram a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele nos libertou. Lembre-se da sua vida antes de crer em Cristo. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse era o nosso estado. Só que Ele, além de nos libertar, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, verso 13, a parte B. Essa palavra transportou, ela dá a ideia de moveu com segurança. Você já viu um filme quando envolve o presidente dos Estados Unidos? E o serviço secreto, quando eles vão transportá-lo de um lugar para o outro, e tem todo um aparato, toda uma segurança para protegê-lo. A ideia é essa. Ele nos moveu com segurança. Ele não só nos tirou das trevas, mas ele tirou do reino, do império das trevas, onde nós vivíamos, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Um lugar totalmente diferente. Um lugar totalmente especial. Eu não vou entrar nos méritos, até porque seria algo muito, muito longo, sobre reino de Deus e por aí vai, que isso envolve muita coisa. Mas, antes de entrar nisso, Ele não nos largou na nossa própria sorte. Ele não somente nos salvou. Ele não pegou assim, tá bom, eu vou te tirar do perigo, agora te vira. Já viu aquele filme de faroeste, onde o mocinho mata o bandido, aí a mocinha fica lá, tá, e agora o que a gente faz? Aí ele vai embora, o lobo solitário, agora vocês vivem sua vida e se vira. E ele matou o bandido, salvou a cidade, mas deixa ele se virar agora? Deus não fez assim. Deus, Ele nos tirou de lá, nos transportou em segurança e agora Ele cuida de nós. E Ele tem essa proteção, esse amor por nós, esse carinho, é algo acima do que a gente pode compreender. É como se fosse quando você tinha seu bebezinho e você tomava todo cuidado com ele. É assim que Deus nos trata. E aí, voltando agora para o reino de Cristo, você pode pensar, não sei se você já parou para pensar, mas o reino de Cristo, ele não é só aquilo que a gente estuda em teologia, algo físico que ele vai vir e vai reinar, mas é algo espiritual. Tanto é que nós lutamos contra quem? Contra a carne e o sangue? Não, nós lutamos contra os principados e as potestades. Nós já estamos no reino de Cristo espiritual, porque a igreja está nesse reino. Um dia estaremos no reino de Cristo físico,
quando ele virá e reinará aqui na terra, não aqui em Jerusalém. Mas nós já temos que viver como filhos do reino agora. Não só quando ele implantar o seu reino aqui. Nós temos que viver e Cristo ele tem que ser o Senhor da nossa vida, porque ele já, apesar de ele não estar reinando fisicamente, ele é o nosso rei. E nós estamos vivendo debaixo desse reinado espiritual, que um dia vai se tornar um reinado físico e literal. E nós precisamos agir como filhos do reino. Nós precisamos entender o que envolve fazer parte desse reino. Porque quando o nosso objetivo está na nossa própria vida, está nos nossos próprios desejos pessoais, nos nossos interesses, é como se a gente fosse aquele membro do reino, mas que não está nem aí para o seu rei. Simplesmente quer viver a vida. Não reconhece tudo que foi feito por si. Só um pouquinho que agora eu perdi o ponto aqui. Achei. Ele nos transportou, verso 13, a parte B. E o verso 14, a parte A. Porque ele nos redimiu. Essa palavra redimiu significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Porque nós éramos escravos do pecado. João 8,34 vai dizer: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e nós éramos escravos do pecado. Então o que ele fez? Ele pagou, e o preço foi o quê? Foi o seu sangue. O sangue que ele derramou foi o preço, foi o que ele usou para pagar pelo nosso pecado. E nós fomos libertos da escravidão, Romanos 6, versos 17 e 18. Mas graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu não posso agir mais como um escravo do pecado. Eu não posso agir mais como se eu ainda estivesse vivendo nas trevas. Eu tenho que viver como se eu fosse um filho da luz. Eu tenho que viver de forma a demonstrar o reconhecimento pelo que Cristo fez, pagando pelo meu pecado. E ele não somente pagou, mas a parte B, o verso 14, a parte B, olha lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, ele nos perdoou os pecados. Ele cancelou a dívida que era contra nós. Ele não só comprou, ele não só pagou a fiança como se eu fosse um criminoso. Eu cometi um crime, ele pagou para que eu pudesse sair, pagou a fiança e eu saí. Ele não fez só isso. Ele cancelou a dívida que era contra mim. Ele cancelou a dívida que era contra você. Ele nos fez aquilo que a gente chama, hoje a gente tem escutado muito, ficha limpa. Um político até, vamos dizer, a gente tem visto isso muito dentro do nosso cenário dos políticos, tem aquele que cometeu um crime, tem aquele que só poderia assumir o mandato se ele fosse ficha limpa. Cristo, imagine que um cometeu o crime, Cristo foi lá e pagou por aquele crime e ainda tornou ele possível que ele participasse, que ele fosse elegível, ele tornou ele ficha limpa, ele nos tornou ficha limpa, ele cancelou a dívida que era contra nós. Salmo 103, verso 12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Eu estava conversando esses dias com um dos irmãos, e ele até falou assim, mas pastor, como é que é isso? Alguém que peca, como é que ele é salvo? Se ele vive pecando, não tem como, ele tem que viver uma vida perfeita. Perfeita não, mas ele tem que andar com Cristo. Se ele se afasta, se ele simplesmente sai, ele não pode ser salvo. E eu tentei explicar, irmão, se ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele é salvo. Só que
o verdadeiro salvo, ele nunca se volta contra Deus. Ele pode até se afastar da igreja, mas Deus, ele sempre sabe, estando afastado, que ele está longe de Deus. E Deus vai tratar com ele, mas não tem como ele perder a salvação, porque a Bíblia garante isso. Se ele creu de verdade, ele não tem como perder a salvação, porque Cristo não só pagou, Cristo limpou todos os pecados, Cristo tirou todas as acusações, tudo aquilo que você teria lá no seu prontuário ou lá nos seus registros, não existe mais. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19 diz o seguinte: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. E Efésios capítulo 1, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso que Cristo fez, nos redimiu, nos comprou com seu sangue, nos perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro, e nos fez participantes do seu reino. Tudo isso são motivos para fazer com que eu coloque Ele como centro da minha vida. São motivos para me fazer pensar: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, eu estou realmente colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida? E o quão disposto você está de aceitar esse senhorio de Cristo, se Ele não está sendo o Senhor da sua vida? O quão disposto você está em deixar os seus gostos, os seus desejos, em prol de fazer a vontade de Deus, em prol de colocar Deus em primeiro lugar? Se submetendo à vontade dEle, obedecendo Ele em todas as coisas. Deus não aceita menos do que submissão total a Ele. Deus não aceita menos do que submissão total a Ele. E quando nós não estamos nos submetendo totalmente a Ele, nós estamos pecando. Nós estamos indo contra Ele, porque Ele não estaremos fazendo a vontade dEle. Para encerrar, tem um hino, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar do hino Se Ele Não For o Primeiro? Se Ele não for o primeiro no teu coração, então já não há mais nada, não faça de uma ilusão. Conhece esse hino? Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o centro, ele precisa estar no centro da sua vida. Ele precisa estar no centro da minha vida. Porque senão eu estou vivendo para mim. Do contrário, eu estou fazendo a minha vontade. E tudo que Ele fez, não vou dizer que seja em vão, uma vez que você creu em Cristo como Senhor e Salvador. Mas é como se você estivesse menosprezando tudo que Ele fez. Pense nisso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes colocamos a nossa própria vontade em primeiro lugar. Muitas vezes nós, infelizmente, deixamos de fazer o que tu queres para fazer o que nós queremos. Ajuda-nos, Senhor, que em cada decisão que tomarmos, nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Em cada decisão que nós tomarmos, que o Senhor possa ser o centro das nossas decisões e que o Senhor possa ser honrado com as nossas vidas. Abençoa, eu te peço, cada um que está aqui nessa noite. Abençoa a sua semana, que nesta semana o Senhor possa usá-los para a tua honra e para a tua glória. Abençoa o seu trabalho, a sua saúde e o retorno para os lares também. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Oração silenciosa, nós estamos encerrados.